Como a barreira mental afeta o coletivo? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Em um esporte como o futebol, por exemplo, nós temos 11 jogadores em campo. Como que é possível o meu trabalho, quando feito de forma individual, impactar positivamente o coletivo como um todo? O meu nome é Lincoln Nunes, eu sou treinador mental de atletas olímpicos, atletas de elite do UFC e de grandes referências do mundo do futebol e de diversas outras modalidades esportivas. E para responder essa pergunta, vamos juntos fazer uma reflexão aqui, eu e você. Quem é que faz a performance do coletivo acontecer? Tu já parou para pensar nisso? Naturalmente, dentro do esporte, existe a qualidade de cada atleta, que em conjunto realça as habilidades do time como um todo. O que, traduzindo, é um trabalho em equipe, correto? Por trás desse esporte coletivo, existe sempre uma performance individual, uma performance de cada ser humano envolvido naquela modalidade esportiva. Então, dentro da metodologia que eu desenvolvi, meu intuito é trabalhar o ser humano como um todo, o que acaba repercutindo no coletivo efetivamente. Mas aí tu me pergunta, mas Lincoln, como isso é possível no esporte como o futebol ou basquete, por exemplo? Que o trabalho é em equipe, é em conjunto com outras 4 pessoas, como no basquete ou no futebol, que é 11 pessoas em campo. Vamos pegar aqui o exemplo do futebol, que é o esporte mais praticado no Brasil, fica mais fácil a comunicação aqui entre eu e você, beleza? Que futebol, trabalho coletivo, ok, não se discute. E agora tu vai concordar comigo que o atleta, quando ele não tá com a bola no pé, ele tá cumprindo alguma função técnica ou tática. Ele vai ter que executar alguma ação, alguma movimentação dentro de campo. Inclusive, existem algumas empresas que fazem análise de performance dos jogadores de futebol que comprovam que durante os 90 minutos o atleta ele permanece com a bola apenas de 2 a 4 minutos em média. Aí tu já vê que ele está trabalhando em prol do coletivo mesmo sem a bola no pé. Ficou claro? Beleza, mas o que o treinador mental influi nisso tudo? No meu caso, eu vou te explicar aqui de forma detalhada, tá? Porque existem outras metodologias aí no mercado. As ações que eu consigo fazer em determinadas sessões individuais que eu faço com os atletas que me contratam são com o intuito de analisar algumas ferramentas disponíveis dentro da metodologia que eu desenvolvo. A partir disso, eu foco no aumento de performance do atleta, seja mental ou comportamental, o que naturalmente fará com que ele trabalhe em prol do time todo e não trabalhe apenas olhando para o seu próprio umbigo, em prol de si mesmo. E pode ser que até o momento tu ainda esteja achando, Lincoln, não tô ainda claro, não tá claro para mim, tô na dúvida se a performance individual, ela esbarra no coletivo. Me dá mais provas aí, beleza, então eu vou pegar uma água, só um pouquinho. Vamos lá. Hoje aqui eu só vou te dar um exemplo de um atleta fraquinho, tá? Talvez tu conheça, talvez não, é um baixinho argentino chato, difícil de marcar. Se eu não me engano o nome dele é Lionel Messi, o cara é uma máquina. O controle de bola do Messi é fora do comum, é indescritível. Quando o cara domina a pelota, os narradores eles ficam atentos porque sabem que pode surgir daquele pequenininho ou uma grande jogada ou um grande gol. Tenho certeza que tu vai contar pros teus netos que tu viu o Messi jogar e eu vou fazer isso aí. Só que o Messi, ele faz tudo sozinho? Muitas coisas sim, mas nem tudo. E aí vem aquele clichêzão, né, do tiozão do futebol de domingo. Mas Lincoln, futebol são 11 em campo. Aí tu fala pro cara, não, isso é furada. Pior é que não, pior que o tiozão tem base no que fala. Lembra do Barça de 2007 e 2008? Guardiola, Messi, Henry, super time. A partir daquele ano, o Messi se tornou referência que é hoje. Guardiola ainda tinha cabelo. O Guardiola, não fica bravo comigo aí não, tá? Mas o que o Guardiola tinha de cabelo, ele também tinha de desconfiança da presidência. Depois da era Ronaldinho Gaúcho, que eu tive o prazer de ver jogar, depois que ele levou a Champions, com o Messi entrando aos poucos desde a temporada de 2004-2005 da Liga, o clima entre as estrelas já não rendia tanto. O Barça, após uma era sem títulos, ainda por cima vendo o Real Madrid ganhar tudo e se distanciar como campeão da Espanha, eles levaram uma sacudida da diretoria. Eu lembro como se fosse hoje, levando o treinador da base a ex-jogador do clube, Pepe Guardiola, a treinar enfim a equipe principal. Mas por que eu tô dando todo esse contexto aqui? Só para tu entender. Por que aconteceu? Antes do Guardiola, muitos medalhões do time já não rendiam como antes. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho, entrava em declínio de performance e Eto'o já era colocado de lado no banco de reservas. E aí me diz qual jogador gosta de esquentar o banco, ainda mais estrela. Nenhuma deles gosta. Foi a gota d'água no vestiário catalão. E o time se esfacelou. Guardiola perdeu ainda mais apoio da diretoria e agora estamos sem a individualidade do Eto'o e do Ronaldinho. E agora, o que acontece, hein? Ou seja, retiraram 2 peças fundamentais do Barça. Só que esqueceram de um fato. Messi é um arco e flecha. Ou seja, ele é capaz tanto de criar quanto de finalizar as jogadas. E se você tem uma estrela em equipe e é um bom treinador, você vai saber usar
essa estrela em prol do coletivo. Guardiola, como um bom gestor de equipe, numa madrugada ligou para o Messi e avisou o craque que ele jogaria numa zona morta do campo. Não iria sair dali, exerceria pressão se tivesse oportunidade, ou seja, quase sem função de marcação. Aí você diz, tá vendo aí, Lincoln? O cara nem marcava, é fácil, né? Aí que tu te engana. Nesse caso, o não marcar é um trabalho em equipe. Guardiola montou a equipe disposta da maneira em que o argentino ocupasse ao mesmo tempo a zona de um pifador 10 e de um 9 fazedor de gol. Cadê o trabalho em equipe? O Barça tinha que se comportar bem na transição ofensiva. Então a linha de defesa com o Pepe, ela avançava ou diminuía o ritmo para atrair os meias atacantes e serem forçados a abrir espaço para que o Messi ocupasse aquela vaga como quem não quer nada. E qual foi o resultado? Simplesmente esse aí, ó, 6-2. Talvez agora você já esteja pensando diferente sobre como o individual pode afetar o coletivo como um todo. Esse é apenas um exemplo dentre vários que eu poderia citar aqui. O trabalho em volta da ideia do treinador em fazer acontecer o entrosamento coletivo através da individualidade do craque claramente aumentou a performance do coletivo como um todo. E se tu não está conseguindo enxergar isso ainda, convido você a rever seus conceitos. É aí que a gente vê como o individual pode ser expandido para que todos se beneficiem. Não é uma mágica, é treino, é só tática, é dominar a parte mental e comportamental dentro e fora das 4 linhas. E agora, para finalizar, eu vou complementar aqui com outro exemplo que vai deixar ainda mais claro o quanto que a parte individual, trabalhada de forma personalizada e individualizada, ela vai afetar o coletivo como um todo. Você que está vendo esse vídeo, se tu é um atleta de esporte coletivo ou não, tu já chegou num dia de treino e você teve a sua energia sugada, como se alguém estivesse roubando tudo aquilo que você tivesse de reserva para conseguir colocar aquilo em campo. Provavelmente você chegou perto de um grupo de colegas ou de uma única pessoa e aquela pessoa, ela foi como se fosse uma esponja com relação à sua energia. Ela estava sobrecarregada, com uma energia muito pesada. Às vezes esse atleta está passando por uma fase difícil. Muitas vezes esse atleta, ele vive no modo negativo. Ele vive com um ritmo hipnótico, onde ele está repetindo padrões comportamentais e mentais que você não sabe por quê e nem como isso acontece, mas você quer ficar afastado desse atleta. Sabe aquele atleta que só fala coisas negativas, que com ele tudo vai dar errado, que as coisas só acontecem com ele, que só os outros são privilegiados? Sabe aquele atleta que só fala coisas que te colocam para baixo, que só consome notícias negativas? Aquele atleta, é óbvio que quando esse atleta ele tá perto do grupo e ele tá vivendo essa fase nebulosa, muitas vezes é uma fase que está afetando a vida pessoal e ele traz essa fase negra para dentro do clube, ele não sabe separar e distinguir aquela fase que ele precisa resolver fora das 4 linhas e ele traz toda aquela carga emocional para dentro do clube. É natural que o atleta que ele está sempre com foco no negativo, é um atleta que se vitimiza, é um atleta que está sempre reclamando. É óbvio que esse atleta ele vai impactar o grupo como um todo. Não só a performance individual do atleta pode impactar positivamente o grupo, como eu te dei alguns exemplos aqui, mas ela também pode impactar negativamente. Existe um livro que você pode comprar se você quiser, eu sugiro que você compre e leia, se chama Connected. Eu não tenho certeza se ele tem aí em português, até acredito que tenha. Ele é do Nicholas Kristaps e James Fuller. Eles, dentro desse livro, eles provam que nós somos 55% influenciado na criação da nossa realidade pelas pessoas de primeiro grau à nossa volta. Ou seja, isso já está mais do que comprovado, talvez tu já tenha até escutado aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pode ser clichê, mas o clichê funciona. E se foi clichê, é porque provavelmente teve resultado e aquilo ali se tornou um mito ou algo que realmente é eficaz. Então você efetivamente é a média das pessoas que você mais convive. Se você anda hoje com pessoas que vivem com uma carga negativa, que vivem pensando só no negativo, pessoas vitimistas, você tem uma tendência muito grande de também entrar nesse campo magnético dessa pessoa. Se você hoje está com pessoas que elevam a sua média para cima, que pensam no positivo, que querem superar os seus limites, que independente da situação, faz o que tem que ser feito para ser um atleta melhor, você tem uma forte tendência de seguir o mesmo padrão dessas pessoas que estão mais próximas de você. Então, quando a gente entende que tem um atleta
que ele está vivendo uma fase meio que nebulosa, uma fase negra, e ele está impactando o grupo com aquela energia, muitas vezes o atleta ele não precisa nem falar. Ele só chega perto de ti, tu não sabe por quê, parece que você foi sugado, você está cansado. Isso acontece muito no futebol. Então é óbvio que quando a gente identifica que esse atleta, ele está passando por algum tipo de problema, ele está passando por algum desafio, a gente consegue entender que desafio é esse e fazer com que ele não traga esse desafio para dentro do grupo. Porque não só a performance dele vai estar sendo abaixo da média, ele vai estar na zona da mediocridade, que é a zona do mediano, como ele vai estar de forma inconsciente, impactando todos à sua volta. E muitas vezes, você não tem o que fazer, porque ele é seu colega de clube. O que tu vai fazer? Tu vai pedir pro cara ir embora do clube? Não tem como, você também não pode sair do clube. Você joga nesse time e você vai ter que ter contato com esse atleta frequentemente. Então qual é a solução disso? Você precisa criar uma blindagem emocional e espiritual. Você precisa criar uma blindagem energética, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, para que aquele campo daquela pessoa não afete no seu. Porque caso contrário, é natural, muitas vezes quando o atleta ele é um atleta que você gosta, um atleta que é um seu amigo, e ele está passando por uma fase que não é boa, é natural que você queira ajudar, que você viva a vida do atleta também, que você viva a vida do seu amigo, e você queira se entregar de corpo e alma para fazer com que ele consiga sair daquela zona. É muito importante que você tenha recursos e ferramentas para criar essa blindagem emocional. Caso contrário, é natural que você acabe sucumbindo e entrando na frequência desse atleta. A sua frequência está aqui, e a frequência do atleta que está passando por algum problema está aqui. Então, se você não puxar ele para sua frequência, ele vai puxar você para a frequência dele. E aí nós temos um problema. Sabe a história de que uma maçã podre pode contaminar o pomar inteiro? Pois é verdade. Então você precisa estar muito atento com isso. E eu espero que esse vídeo tenha deixado claro para você que mesmo que seja um esporte coletivo como o futebol, que a gente tem 11 pessoas em campo, quem faz o coletivo acontecer, quem faz o coletivo performar é o individual. O exemplo do Messi, ele deixou bem claro que o quanto que uma pessoa, um craque, quando trabalhada a sua performance com o talento que ele tem, ele pode fazer com que o coletivo chegue à glória. É claro que a gente também tem que trabalhar o coletivo como um todo. Existem ferramentas para que a gente desenvolva a performance do coletivo de forma personalizada e como um todo ao mesmo tempo. Mas sim, a performance individual do atleta, ela vai afetar naturalmente o esporte coletivo como um todo. Esse vídeo foi para deixar claro aqui para você o quanto que uma pessoa pode afetar o coletivo como um todo, seja negativamente ou positivamente. Então, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa teu like e encaminha esse vídeo para um atleta que precisa assistir esse conteúdo. Até o próximo vídeo.